Pessoal, estamos aqui no novo podcast da Baila e da Dan de Filmes, Dança das Cadeiras, um podcast um pouco sobre marketing político, política, ciência política. Estou aqui com meu amigo Saulo, da Dan de Filmes, que vai ajudar a gente a produzir esse podcast. Saulo, brigadão aí por estar presente nesse projeto aí mais novo da Baila em parceria com a Dante. Brigadão. E vamos nessa, né? Vamos nessa aí, Gil. A ideia aqui é a gente trocar algumas ideias aqui sobre o marketing político de forma geral, sobre estratégia, sobre rede social, sobre o que de fato vem sendo feito aí. Acho que quanto mais a gente puder contribuir para esse debate aí, todo mundo ganha. Beleza? É isso aí. Vamos explicar um pouquinho sobre o que é o podcast, né, Saulo? A ideia aqui, como a gente já falou, é falar um pouquinho de marketing político, um pouquinho de política. E o podcast, ele basicamente, ele se divide em 5 grandes partes, né? Primeiro é tratar dos temas que a gente quer falar, um pouco mais de conceito, teoria, tentar explicar um pouco para o público que está começando e para o público que já trabalha aqui na área, já trabalha com política, com marketing. A segunda é bater um papo mais aqui com o Saulo, com todos os nossos convidados que virão aqui nessa nossa primeira temporada. A terceira já é um pouco mais fofoca, um pouco mais causos do dia a dia, contando um caos nosso ou de terceiros, falando um pouco aí dos bastidores do nosso mundo. O quarto bloco é um bloco um pouquinho mais divertido, onde vai fazer uma série de quizzes chamada A Última Cadeira, né? Onde a gente tem que escolher entre 2 alternativas. Só um pode sentar nessa última cadeira, tá bom? E por fim, uma dica de conteúdo, de filme, de série, de livro, para agregar conhecimento, para passar nossas referências para quem está nos assistindo ou está nos ouvindo também. Beleza? Bora lá para cima. Saulo, Vamos que tá. vamos. Gil, queria começar, eu acho que assim, primeiro ponto que eu queria trazer é sobre o marketing político em si. Vamos lá, conceito, definição. Marketing político, o que é? Saulão, essa é a grande pergunta. Eu acho que todo mundo tem um conceito muito limitado, né? Às vezes as pessoas perguntam na rua: olha, você só tem trabalho durante a eleição? E é um conceito muito reducionista de marketing político, né? Se a gente for tratar dos 2 grandes conceitos, o marketing, né, uma parte da publicidade, onde a gente fala um pouco de comunicação também. O marketing está agregado a esses grandes conjuntos, né, de debate público. A política é a disputa de poder, disputa de posição, a disputa ali de narrativa. Então, o marketing político, de fato, ele junta essas 2 coisas que não necessariamente vai culminar na eleição. Pode ser para mandato, para ONG, para partido político, para, enfim, defesa de interesse. Tudo isso é marketing político. E o que a gente trabalha são as técnicas de comunicação, as formas, os meios, para quem vencer aí a grande disputa narrativa ou a disputa de poder em qualquer ramo da sociedade. Para mim, marketing político se refere um pouco a isso aí. E hoje, Gil, quando a gente fala em um contexto de rede social, de Instagram, de Facebook, onde todo mundo está online, passa-se aí, acho que mais de 4 horas em média aí por dia online. Como que a gente trabalha essa estratégia que a política, por exemplo, é tão antiga, né? Já se faz política aí, acho que isso aí remonta aos clássicos e tudo, mas o ponto principal é o marketing político atual. Que forma que ele tem hoje e pegando esse gancho, o que ficou para trás, né? Acho que são essas 2 perguntas que ficam. O que é o marketing político hoje e o que ele não é mais? Porque eu acho que as tecnologias mudou paradigmas tanto sociais quanto de comunicação também e principalmente de estratégia. Não, total, Saulão. Acho que assim, eu tenho um caos, né? Eu sempre começo a história do marketing político, eu já fiz essa brincadeira para você, de Jesus versus Barrabás, né? Para mim aquilo é puro soco de marketing político. Quando o Pôncio Pilatos chega e fala, olha, de fato quem vai escolher entre vocês dois vai ser o povo, ganha a melhor narrativa, né? No caso ganhou o Barrabás, né? Mas no caso era uma disputa de marketing político. Quem que tinha a melhor estratégia, quem tinha o povo com ele, quem tinha, enfim, as melhores ferramentas para comunicar. Infelizmente, ele foi Barrabás. E isso se perpetua ao longo de toda a sociedade. É claro que os meios pelos quais se comunica mudam, né? Então, a gente pega o paradigma do século XX, rádio, TV, jornal, o boca a boca, enfim, todos os aspectos aí que a gente conversa e está comunicando são as ferramentas do marketing político. E é claro, isso muda também nos tempos atuais. A gente tem o blog, passou a ter na Web 3.0, rede social,
as comunidades. E é claro que o marketing político, de fato, vai se atualizando e vai se adaptando. Você fala que, enfim, tem 4 horas por dia, em média, o brasileiro fica conectado nas redes sociais ou online, não seja no WhatsApp, navegando pela internet, nos aplicativos, nas plataformas. Isso é muito, né? Então, o marketing político hoje, ele precisa se adaptar onde as pessoas estão. E o que ficou para trás, né, no marketing político? É aquele profissional, aquela técnica que não corresponde aonde o povo está. Então, claro, as pessoas ainda escutam rádio, ainda assistem televisão, ainda leem jornal, revista, ainda conversam tomam um cafezinho com o vizinho na rua. A transformação, ela não é absoluta, né, Gil? Não é assim, Definitivamente. começa a usar uma coisa, a outra simplesmente desaparece. Isso não existe, quer dizer. Perfeito. De fato, as formas, elas se comunicam e elas cada dia, uns falam mais pelo rádio, outros batem mais papo, outros só estão na Twitch, no metaverso, conversando, enfim, de maneira online, jogando jogos, entendeu? Então, o marketing político está em todos esses lugares. Agora, entender qual que é o seu público, entender qual que é o seu objetivo, entender qual é a mensagem, claro que tudo isso vai se adaptar ao meio onde as pessoas estão, ou onde as suas pessoas estão. Então, o profissional que não entendeu isso, ficou para trás. Então, a gente identifica uma transmutação das formas de comunicar. E o marketing político também passa por essa transformação. O profissional do passado talvez não tenha entendido isso, e aí vai ficar para trás. O profissional do futuro entende as ferramentas, entende os meios de comunicação, entende os novos públicos e aí consegue realizar um trabalho estrategicamente mais eficaz. Muito 10. E quando daí a gente fala nessa revolução, acho que pode ser dito isso, tanto essa revolução digital, de certa forma social, e aí aplicado ao marketing político, quem que faz parte dessa grande revolução? Acho que assim, quem são os verdadeiros players do paradigma do marketing político hoje? Porque o profissional do marketing político, ele sozinho, ele tem uma formação específica? Não, eu vou estudar marketing político. O que compõe o marketing político contemporâneo? Acho que essa é a grande sacada. Quais outros profissionais, outros players que fazem parte disso aí? Porque com certeza, o que antes era o cara da rádio, depois a TV, a mídia, as emissoras, né? Hoje, quem são esses players, Gil? Os players são as pessoas. Eu falo que acabou a era do intermediador. Os intermediadores são outros, né? Então, se antes havia o dono da rádio, claro que ele ainda existe, o dono da TV, o dono do jornal, ou o grande homem público, né? Tem até um livro muito legal do Richard Sennett, chamado O Declínio do Homem Público, que vai acompanhar desde a construção das vilas, das comunidades, das tribos, da cidade, da urbe, até, enfim, do declínio disso no século XXI, com a transformação dos grandes meios de comunicação, os veículos de massa, e hoje houve a grande decadência desse homem público. Eu falo que o político deixou de influenciar. O político não é o grande influenciador da esfera pública hoje. E os intermediadores da esfera pública hoje são outros. São as inteligências artificiais, como os algoritmos das plataformas, são os próprios influenciadores, onde as pessoas falam diretamente com eles. Enfim, a comunhão disso, os influenciadores e os algoritmos, né? E também os grandes meios, eu acho que tudo isso ainda persiste. Agora, os novos players são as pessoas que produzem conteúdo nos meios adequados e os políticos que se adaptam aos novos públicos e aos novos meios, e também as pessoas, né? As pessoas que trabalham nesses meios ou estão na sociedade, seja de forma no design, seja a forma no copy. Consomem esse meio, né? Consomem. Sim. Então, assim, não adianta a gente querer um profissional que não está acompanhando as tendências. Um profissional que está escrevendo com máquina de escrever, ou que fala no bip. Esse profissional está defasado. O novo profissional é aquele que entende de jogo. O novo profissional é aquele que entende de inteligência artificial. O novo profissional é aquele que sabe editar um vídeo, fazer uma arte com qualidade, vetorizado. O novo profissional é aquele que entende o zeitgeist, entende o tempo do mundo que ele vive. Então, independe se esse profissional é qualificado, se ele tem experiência. É claro que os melhores profissionais vão ser cada vez mais experientes, cada vez mais qualificados, cada vez estão produzindo não só na política, como na sociedade, no marketing digital, na esfera pública de maneira geral. Então, esse profissional, quando ele vem para a política, ou ele vem para a defesa de interesse, não só na política, né? A gente está falando de comunicação aqui, aí ele toma um outro lugar, ele faz uma revolução. A gente está vivendo essa revolução.
Então, o político e a política está ainda se adaptando a essa evolução, mas eu acho que ela chegou para ficar. Exatamente. Gil, e aí quando a gente pega esse gancho e a gente olha para a parte prática, que tipo de ferramenta se usa hoje? Quais são as ferramentas, o kit de trabalho do marketing político, o kit de trabalho de quem trabalha com política, o que você elenca como ferramentas assim essenciais para o dia a dia, não só do seu trabalho, mas dessa nova gama de players aí que veio pro mercado? Tem uma história, Saulo, do Cícero, senador romano, né? O Cícero, ele é muito conhecido pelas estratégias pelas quais ele fazia política, os grandes discursos. O Cícero tinha uma ferramenta, que era ele. Ele tinha oratória, tinha o conhecimento dele, ele chegava no Fórum Romano e, enfim, não no Fórum Romano, mas lá no Senado grego e falava os seus discursos e ganhava os votos dele. Era aquela única ferramenta. Ele era o meio, a mídia, a mensagem. Ele era tudo. Entendi. Aí a gente passou, vamos passar no tempo e voltar para o século XX ou voltar para as eleições tradicionais. Tinha o profissional de rádio, tinha um profissional de televisão, tinha o grande redator, né? Tinha o grande diretor de arte. É claro que eles tinham as ferramentas deles à disposição, as ilhas de TV, as ilhas de rádio, né? Os grandes, era toda uma estrutura muito cara. Hoje a gente viveu uma revolução tecnológica, né? A gente, com o celular, a gente consegue editar vídeo, gravar, editar, a gente consegue distribuir para bilhões de pessoas no mundo inteiro instantaneamente. Se a gente falasse para o profissional lá de trás, olha, com um celular você consegue gravar vídeos profissionais e mandar para a China instantaneamente, bilhões de pessoas podem te ver, o profissional talvez da década de 80 ou de 90 ia falar, não, você tá mentindo, é mentira, isso aí é fake news talvez. E não, né? Então, quais são as ferramentas? Aquelas que estão à disposição, né? Então, a gente tem hoje não só as ferramentas de design, como, por exemplo, os aplicativos, a gente pode editar pelo celular, a gente pode editar pelo computador, a gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar a criar arte e editar arte. Aí a gente tem no copy, a gente pode falar de chat GPT, a gente pode falar de programas de computador, a gente pode falar de editor de texto, decupar áudio, tem inúmeras ferramentas para quem faz redação política, né? Também para quem capta áudio, quem capta vídeo, estratégia, a gente tem gerenciador de projetos, a gente tem tantas ferramentas hoje, Saulo, que eu acho que o profissional que hoje vai liderar o mercado é aquele que, é claro, vai nichar, então haverá outros profissionais que só farão design político, só farão copy político, só farão estratégia política. Eu acho que o mercado tende a ser isso. Então, o marqueteiro Deus, aquele que fazia tudo, tinha o conceito, a arte, esse profissional, eu brinco, é um animal de extinção, né? Então, as novas ferramentas são aquelas, é claro, que você tem acesso, né? O profissional criativo é o profissional que consegue fazer o melhor com aquilo que tem à disposição dele, mas está 100% à disposição. Hoje são ferramentas gratuitas, disponíveis pelo celular, pelo computador, e é claro, é preciso fazer uma qualificação para que o nosso mercado seja cada vez mais profissional. Então essas são as ferramentas que eu acho que, enfim, vão diferenciar o bom do mal profissional hoje no marketing político. Show. Gil, e se você fosse pontuar, eu acho que assim, é uma dúvida muito recorrente, com certeza de quem está começando ou de quem planeja entrar para a política. A gente vê aí uma transformação etária mesmo, né? Não só do Congresso, mas enfim, novos candidatos aí saindo de todas as formas, gente nova, né? A gente tem alguns nomes aí, não sei se é interessante citar aqui alguns nomes, mas acho que sim. Qualquer coisa, depois a gente corta. A gente corta, mas, por exemplo, um cara igual o Nicolas Ferreira, o próprio Kim, né, que veio já de um movimento ali com essa juventude. O que você recomendaria para esses projetos, para esses projetos iniciais aí, dentro do universo político? O cara que quer se candidatar, mas ele não sabe como. Ele tem um sonho, ele tem uma ideologia, ele acredita em algo. Quem ele procura? O que ele... Qual que é? Existe um passo a passo, uma série de regras? Como que você ajudaria esse cara hoje? Essa é a grande pergunta. Eu acho que a gente está chegando num período pré-eleitoral. Cada vez as eleições se adiantam, elas são menores e mais de longo prazo, né? Então a gente tem 45 dias só para as eleições e a gente se adianta, né? Porque a construção de reputação ela é feita, enfim, a cada vez mais longo prazo, sobretudo no universo digital, né?
Então, é claro que a primeira coisa que, para quem está começando e quer se aventurar no marketing político, pensando do ponto de vista aí do candidato, né? Seja do candidato eleitoral, mas seja da pessoa que tem uma pretensão dentro do mundo público, pode ser de ONG, pode ser de universo corporativo, tudo isso, no fundo, fala um pouco de marketing político, né? É se planejar. Se planejar, eu falo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo, né? Quanto tempo você vai se dedicar a esse projeto, do ponto de vista de equipe, quem está do seu lado, com quem que você pode contar, com quem você não pode contar, e principalmente do ponto de vista de formação. Então, se forme, entenda aquilo que você está fazendo. Não basta entender só do seu core, né? O hard skills, né? O advogado só faz direito, não sabe nada de comunicação. O político só sabe de determinado processo, de determinada pauta, não sabe nada de, por exemplo, processo administrativo, vamos falar do universo de comunicação, não sabe fazer um post, não sabe gravar um vídeo. Se qualifique. Ainda aquele profissional, aquele pessoa que tem baixo orçamento, né? Então, quero me candidatar a vereador agora em 2024, o que eu faço? Né? Primeira coisa, procure saber quem está do seu lado, quanto tempo você tem, quanto dinheiro que você vai ter até as eleições. Quando você fala quem está do seu lado, isso aí envolve procurar um partido político também, não? Ou não? Eu acho que o partido político é consequência, Tá. né? Buscar um partido político para o seu projeto é uma consequência. Hoje, o Brasil, com essa gama de partidos políticos, talvez o país que mais tem partidos políticos no mundo, tem uma problemática. Os partidos se tornam cartoriais. Então, você ser convidado porque você tem uma grande pretensão de voto, né? Então, saber quem está com você é não só saber quais partidos ou qual partido mais se identifica ou dentro da sua região, quais os grandes quadros aí que você pode se aliar, mas principalmente quem pode te ajudar, a sua rede de apoio, né? Então, as pessoas que podem te ajudar com a agenda, pessoas que podem te acompanhar nos lugares, as pessoas que podem te auxiliar de uma forma técnica, seja um advogado, um contador, um social media, um designer, um editor de vídeo, um fotógrafo, um companheiro, né, que pode te ajudar aí a tratar, enfim, as coisas. Então, primeira coisa é saber quem está do seu lado. Pode ser uma, duas, três, mas isso é muito importante, criar um grupo. Mas principalmente, Saulo, é entender o que você precisa fazer para chegar até lá. Então, procure um curso, procure conversar com as pessoas, procure, enfim, entender qual que é a verdadeira necessidade, porque muita gente morre na praia porque fica com uma ideia fixa, de, puxa, quero ser político, quero ser vereador, mas na verdade pode ajudar outro profissional, outro político ou outra liderança de uma outra forma, que vai estar ajudando o seu projeto político mais global, né? Pensar não só em si, eu sempre falo isso com os meus clientes, né? Não pensa só em si, não é um projeto político de si próprio. Pensa no projeto político mais macro que você está representando aqui. A política não é um fim em si mesmo, ou não deveria ser. Então, quando a gente pensa em marketing político, a gente pensa em função. Então, entender as funções que englobam o universo político é fundamental para você se comunicar bem. Beleza, Gil. Eu acho que assim, partindo por uma outra parte assim mais prática e mais, vamos supor, de evidências, eu queria que você contasse um caso aí pra gente, algum tipo de exemplo, alguma história que você tenha vivido que evidencia tudo isso que a gente falou até aqui. Essas técnicas, enfim, as estratégias. Tem alguma coisa que você consegue ilustrar assim pra gente, dar um exemplo? Tem. Salão, eu tenho um caso que eu falo assim, o que é de verdade marketing político, né? Eu lembro de estar numa campanha em 2020 e eu estava lavando louça. Eu falei, isso aqui que é marketing político de verdade, né? Eu estava lavando louça e aí eu estava ouvindo uma música ali no aplicativo e tudo mais e de repente deu estalo. Falei, puxa vida, eu acho que esse ritmo aqui é bacana, essa melodia é legal, vamos tentar fazer uma paródia. Hoje a legislação eleitoral permite fazer paródia, né? Então eu vou pegar a candidata aqui que eu era coordenador de campanha na época, e vou tentar fazer uma letra com as características principais. Ouvindo a música, parei, larguei os pratos ali na pia, comecei a escrever ali no bloquinho de anotação, mandei para ela gostou, eu continuei a letra, enfim, se tornou um hit, assim, ganhou prêmio, nossa, as pessoas paravam na rua, cantavam,
E até hoje, fala, pô, você que fez aquele jingle? Eu falei, pô, pois é, acho que foi a primeira vez que eu fui identificado como um marqueteiro político, né? Falei, pô, você criou um jingle do nada, cara, que não é do nada, mas eu tô ilustrando isso porque, de fato, fazer marketing político é isso, né? É ter repertório, entender as tendências, é claro, tá aberto a pensar novas coisas, né? Então a criatividade é isso. Pô, eu tava ouvindo uma música. Como que eu posso pensar marketing político ouvindo música, escrevendo texto, tirando foto, participando de assembleia, né? Tudo isso a gente incorpora no universo nosso de criação. Então Solão, vamos para essa quase última parte aí, penúltima parte do nosso podcast, que eu falo que é a última cadeira, né? Então na dança das cadeiras tem a final, que a gente tem que escolher uma coisa, é um quiz na verdade, né? Então a gente tem que definir o que a gente quer, o que vai ficar pro final, quem que vai vencer esse jogo aí da dança das cadeiras. O que você acha de a gente começar? Vamos aí, Ju. Eu selecionei algumas perguntas aqui, e aí você tem a opção, na verdade você tem o dever de escolher um ou outro e dar uma breve explicação aí, beleza? Jogo rápido então, quero entender o seguinte, Gil, Sarney ou Temer? E por quê? Meu Deus. Aí é só gente grande, é só gigante da política, né? Gostando deles ou não. 2 ex-presidentes, né? 2 pessoas do mesmo partido, né? Figurões, né? A famosa velha política. Eu gosto muito, assim, da trajetória do Michel Temer. Né? Assim, vou refazer minha frase. Gostar da trajetória é uma frase muito complicada de se falar, mas é um grande articulador político, talvez um dos maiores da nossa política, da nossa democracia, ou da nossa falta de democracia. Né? Então, Michel Temer é um grande político brasileiro. Mas o Sarney, ele tem uma história que envolve transição de ditadura, é um político longevo, um político local de muita substância, que elegeu filho, sobrinho, é um nome, membro da Academia Brasileira de Letras, escritor. É um cara plural, né, meu? Cara, é um gigante da política, é um gigante, assim. E você viu o Sarney ainda hoje, a gente tá gravando aqui final de março, né? Que ainda vai nos eventos, mais velhinho de tudo. Puta, é uma figura, assim, que a gente tem que analisar. Eu acho que os livros de história vão falar sobre José Sarney durante muitos anos, ou quiçá até para sempre. Então fica o Sarney. Tá, beleza. Agora a gente indo pro ponto de vista mais técnico, do ponto de vista mais jurídico, ou do ponto de vista mais prático mesmo. Reforma administrativa ou reforma tributária? O que você... Isso é uma coisa complexa, gigante, né? As discussões. Mas qual que é mais importante, Gil? Qual que é mais urgente? Assim, as duas são urgentíssimas, né? Eu acho que a reforma administrativa que, enfim, o governo Bolsonaro aí estava tentando fazer, eu discordo dela, assim, plenamente. É uma penalização, uma punição gravíssima ao funcionalismo público, né? De fato, a reforma administrativa que precisa ser feita não é essa que foi discutida no Congresso. E a reforma tributária, ela está se arrastando durante muitos anos ainda, né? Eu acho que esse novo secretário aí da Receita Federal, enfim, outros atores discutindo a reforma tributária, né? A gente pode até pontuar aí, deputado Reginaldo Lopes, né? Eu acho que tem muita gente boa aí nessa nova transição da reforma tributária que vai ser apresentada provavelmente nesse primeiro semestre de 2023. Então, vou de reforma tributária. Reforma tributária? Pra hoje é ela que tá na linha de frente aí. E ela daria vários outros tipos de assuntos também, né, Gil? Se a gente fosse abrir ela, a questão, por exemplo, da taxação das grandes riquezas, quer dizer, tem um universo aí que é bem polêmico, né? Inclusive, esse é um tema pra gente discutir aqui. Pode ser, é verdade. No nosso podcast sobre marketing político, como as grandes reformas elas necessitam de uma estrutura de comunicação profunda, né? Então acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Enfim, tem cases muito legais, como reforma da Previdência, por exemplo.
Sim. reforma trabalhista, outros, são todos cases de marketing político. Reforma agrária, que é muito complexa. Deveria ser um grande tema, Uhum. mas não é, infelizmente, é um tema muito contaminado. Como que a gente descontamina um tema tão importante como esse? Legal. Eu acho que a gente vai trazer... São possíveis temas aí pra gente explorar. Legal. Gil, agora a terceira e última questão, que eu acho que vai mais pro ponto de vista social e digital mesmo. Cara, app vizinho, aplicativo chinês, esse cara que vem atormentando o Zuckerberg aí ultimamente, o que você falaria pra mim? Reels / Instagram ou TikTok? Opa, essa aí... Mexeu com a Big Tech, mexeu com os grandes, quer dizer. TikTok, ele é uma pedra no sapato das Big Techs americanas. Apesar do TikTok ser sediado lá nos Estados Unidos, né? Ele é chinês, mas uma das sedes dele é nos Estados Unidos, a grande operação dele é lá. Ele é uma pedra no sapato mesmo, dos interesses geopolíticos aí, dos interesses corporativos e o Instagram, é claro, ele tem uma série de problemas, né? A questão de edição, o algoritmo do Instagram integra cada vez menos. Eu acho que o Reels é a pedra no sapato, assim, do grupo Meta. Como que compete com o TikTok, como que... Foi a resposta, né? Foi a resposta, é. Mas está anos-luz da navegabilidade, anos-luz da edição, anos-luz da distribuição. É claro que é uma tentativa, né? Eu acho que o próprio algoritmo, ele tem se alterado, né, ao longo do tempo, mas é impossível hoje o TikTok ou o Instagram competir com o TikTok. Então, vamos de aplicativo vizinho, TT, o TikTok, vou de TikTok hoje. Vai de TikTok. TikTok, pô. Quem quiser crescer na internet tem que estar no TikTok. Saulão, então bora lá, acho que a gente chega na nossa parte final aí. Primeiro episódio muito bacana, a gente conversou temas muito importantes, eu acho que importantes para mim, importantes aí para muita gente que está querendo entrar nesse mercado. E essa é a última parte aqui, a quinta parte é a parte de dicas, né? A parte de conteúdo mesmo, que a gente sempre prioriza, assim, a gente sempre tem que referenciar nossas falas aqui, né? Eu queria dar 2 dicas para quem está vendo hoje, para quem está entrando no marketing político, para quem quer entender quais são os novos paradigmas aqui de comunicação, seja para quem está consumindo, né, ou para quem está produzindo, e seja para quem está trabalhando. E são 2 formatos diferentes. O primeiro é um podcast, é um episódio que chama Narradores Não Confiáveis, do podcast da Rádio Novelo. Muito legal, onde a jornalista Carol Pires entrevista aí um marqueteiro político anônimo, que a profissão dele é produzir fake news. Que legal. É muito legal, ele pede anonimato, é um episódio assim... O cara é profissional. Profissional. Ele faz isso. Ele faz isso da vida, vende para os grandes marqueteiros as notícias falsas, os conteúdos. E isso tem tudo a ver com Big Data, quer dizer... Tudo, né, meu? Tráfego pago, como que ele seleciona público, como ele testa público, como ele produz conteúdo. E ele fala disso? Fala disso abertamente. Caraca, já coloca o link aí, o nome dela aqui Vou botar aqui na descrição, aqui no vídeo. Legal. Vocês vejam, tá nas todas as plataformas agregadoras de áudio aí. Eu recomendo bastante esse episódio para quem quer entender a cozinha, né? O grande paradigma aí do que é eleição. E também o livro do meu xará italiano Giuliano da Empoli, que chama Engenheiros do Caos. É um livro assim incontornável hoje, que explica sobre fake news, explica sobre desinformação, explica sobre comunicação na esfera pública, como que é um livro muito fácil de se ler, né? É um livro muito tranquilo. Não é nada técnico, né? É técnico, mas a escrita do meu xará, ele é impecável, ele está traduzido para o português, vale a pena ler, para quem gosta aí de fake news, esse debate aí de comunicação, de mídia de massa, e como que a gente pode superar, né? Esse paradigma que infelizmente a gente se encontra. Então, quem está no marketing político precisa entender. Estamos na lama. Estamos na lama e agora, eu acho que é um dos objetivos nossos aqui, é sair da lama. Então, vamos qualificar e vamos... Qualificar. E ele explica umas coisas interessantes, né, Gil? Sobre... Que eu me lembre, cara, sobre a questão da ascensão da direita na Itália, a questão lá dos blogs, remonta isso, né? Que começou na ideia de um blog. Eu não lembro o nome agora, fugiu o nome.
Eu também não lembro. Acho que é uma questão de a gente entender a história, né, Saulo? Acho que o livro ele faz uma reflexão muito importante de como que a internet 2.0, que é a internet dos blogs, a internet Onde tudo começou, quer dizer, foi evoluindo para a era das plataformas e como que isso está mudando totalmente para o streaming, para fake news e como que isso impacta a nossa democracia. e possibilita com que forças extremas, seja de direita ou não, ascendem ao poder. Quer dizer, tem um paralelo bem interessante. Até para a gente entender o que aconteceu no Brasil. Total. E para que tomara que a gente não aconteça de novo. Quer dizer, tem ocorrido, a gente tem que repensar, combater e aí depois repensar aí a nossa sociedade. Que tipo de comunicação política que a gente quer ter daqui para frente. Fechou, Gil. Muito 10. Brigadão aí pelo convite. Saulo, obrigado. Tamo junto. Vamos lá. E Primeiro vem mais. episódio, agradeço todo mundo que tá vendo. Agradecer aqui o Estúdios da Baila, você da Dente Filmes. Tamo junto. Produzir junto esse primeiro episódio que com certeza teremos muito pela frente. Obrigadão, Saulo. Valeu, Gil. Um abraço. Um abraço.